A floresta parecia tranquila, mas tranquilidade durou pouco. No alto de uma árvore, uma elfa negra observava tudo com um arco em mãos. Abaixo dela estava Genji, coberto por uma capa preta e com Pinocchio voando ao seu lado. A elfa apontou a arma e foi direto ao ponto. Me diz, onde você levou elas? Gritou ela furiosa. Genji olhou para cima completamente tranquilo. Ele explicou que ela estava enganada. Afinal, apesar da aparência, ele era humano e não um orc. Só que a elfa não comprou essa história nem segundo. Para ela, Genji tinha claramente a aparência de um orc. E, sinceramente, olhando para aquele homem de meia idade, obeso, usando uma armadura de lobo e com aquela confiança absurda, dava para entender um pouco a confusão. Genji ficou sério e fez virando-se para Pinocchio. Pinocchio então olhou para ele e disse: para ser honesta, você se misturaria muito bem em uma aldeia de orcs. Pinocchio imediatamente percebeu que aquela conversa estava indo para um caminho perigoso. Genji então tentou negociar. Disse que poderia ajudá-la a encontrar as garotas desde que ela baixasse as armas. E chegou ao ponto de dizer que, se fosse necessário, entregaria suas próprias armas. Até as calças. A elfa então respondeu: ah é? Então tira. Genji parou, meio incrédulo. Pinocchio quase entrou em colapso. Ela ainda tentou salvar a situação, pedindo para a elfa pelo menos deixar Genji de calças, porque definitivamente ninguém ia precisar querer ver o que aconteceria se ele realmente começasse a ficar sem calças. Mas a elfa insistiu, e Genji, sendo Genji, levou aquilo ao pé da letra. Pouco depois, ele já estava praticamente sem roupa, coberto apenas na frente pela essa faixa preta aí, Ninguém quer ver o bingolim do rapaz. A elfa desceu da árvore para verificar se ele realmente não era um orc. Até que olhou e congelou, Espera, ei, isso é... E segundos depois ela grita: ah! Ela cobriu o rosto completamente desesperada. E ainda teve a coragem de perguntar por que aquilo parecia estar ficando maior. Genji respondeu com a maior naturalidade do mundo: esse fenômeno natural acontece com frequência na presença de uma mulher bonita. Está além do meu controle? E aqui, respondeu como um verdadeiro cientista, Um verdadeiro cientista do óbvio. Pinocchio, por outro lado, já tinha desistido de entender aquele homem, apenas dizendo: polícia, esse cara aqui, ó. E o pior é que a elfa acreditou na explicação. Pinocchio só conseguiu pensar: que garota ingênua, ela acreditou mesmo nisso? Depois desse momento absolutamente desnecessário, a elfa finalmente explicou a situação. Ela estava procurando suas companheiras que haviam saído para colher castanhas. Durante a busca, encontrou enormes pegadas que pareciam pertencer aos orcs. Foi seguindo as marcas até o acampamento deles, mas acabou encontrando Genji no caminho. Genji então perguntou por que ela estava sozinha. Foi aí que descobriu algo importante. As elfas negras eram uma raça extremamente pequena em comparação com outras raças e ocupavam uma posição muito baixa na hierarquia daquele mundo. E segundo ela própria, ninguém estaria disposto a arriscar a própria vida para ajudá-las. Genji ficou em silêncio por alguns instantes. Dessa vez, ele pareceu realmente compreender a situação. Então se apresentou: meu nome é Genji. Ele estendeu a mão para ela: vou emprestar a você a minha força para salvar aquelas garotas. Então abriu os braços cheio de orgulho, porque eu sou o tiozão fecundador. Puta que pariu. A elfa ficou completamente desconcertada. E quem não ficaria com uma porra dessas? Tiozão fecundador? Ela fez careta. Pinocchio rapidamente tentou consertar a situação. Não liga para essa parte. Eu tô começando a achar que Pinocchio nessa obra é a voz da razão. A elfa finalmente se apresentou como Aesis, uma elfa negra, e pediu desculpas por tê-lo acusado injustamente. Foi aí que Genji decidiu que os dois precisavam partir imediatamente. Segundo ele, depois de subir de nível, havia aprendido uma habilidade de montaria. Então, levantou a mão e chamou: venham, amantes virgens. Aesis ficou em choque. É assim que você chama eles? Sim, era assim que eles a chamavam. 2 unicórnios brancos apareceram diante deles. Pinocchio ficou encantada. Ela sempre quis andar em um unicórnio, só que havia um pequeno problema. Assim que Aesis e Genji escolheram suas montarias, os 2 unicórnios começaram a se encarar. Então, bum! Os 2 bateram as cabeças e começaram a brigar um com o outro. Bem, lógico, qual era o unicórnio que queria carregar Genji em cima dele? Era óbvio que eles iriam brigar pela garota, Genji observou aquilo com tranquilidade impressionante.
Segundo ele, aquilo era simplesmente um duelo entre garanhões para decidir quem teria a honra de carregar a dama. Meu amigo, eu estou achando que esse duelo era para decidir quem iria carregar você, pobre dos unicórnios. Pinóquio assistia em silêncio. Aésis, por outro lado, parecia perguntar em que momento sua vida havia tomado aquele rumo. Depois da disputa, um dos unicórnios venceu. Esse se salvou de levar o gordão. E finalmente os três seguiram pela floresta, até que chegaram ao destino. Um enorme acampamento de orcs apareceu entre as árvores. Havia cercas feitas de estacas, crânios pendurados e torres de vigia. Genji olhou para Aésis e fez uma pergunta que, considerando tudo o que já tinha acontecido, provavelmente não deveria surpreender ninguém. Os orcs são todos machos? Perguntou ele. Aésis explicou que não. Na verdade, existiam mais fêmeas do que machos. Genji ficou pensativo, e imediatamente sua mente foi para um lugar completamente previsível. Meu harém de orcs, pensou ele. E Pinóquio, já exausta, olhou para ele e disse: Você pode parar de viajar nessas fantasias esquisitas aí? Mas Genji percebeu uma inconsistência. Se os orcs tinham tantas fêmeas, por que precisariam sequestrar elfas? Aésis explicou que era justamente esse o problema. Se fosse para reprodução, as elfas seriam tratadas adequadamente. Mas, se fosse para o prazer, Genji imediatamente entendeu e interrompeu. Não diga mais nada, vamos. E os três entraram no acampamento. Só que não foram exatamente recebidos com flores. Vários orcs musculosos começaram a cercá-los. O chão tremeu, e então apareceu uma orc gigantesca. Tá porra, bicho, olha o tamanho desse dragão. Ela carregava um porrete e vestia um top de estampa de onça. Que visão do inferno. Pinóquio olhou para ela e concluiu: Oji-sama, aquela orc fêmea é assustadora. Com certeza essa desgrama é assustadora. Genji analisou a situação. Ela parece um lutador de sumô, pensou ele. Os orcs imediatamente reconheceram Aésis como inimiga. Para eles, as elfas eram uma raça rival. Aésis percebeu que provavelmente seus companheiros estavam naquele lugar. Então, Genji fez aquilo que qualquer pessoa sensata faria ao entrar sozinho em um acampamento cheio de orcs. Agachou-se em uma posição de luta e anunciou: Calma, garotas orcs, eu sou o Orc Genji. Uma das orcs respondeu que nunca tinha ouvido falar daquele tal Orc Genji, até que apareceu uma figura ainda maior. Ela usava roupas ornamentadas e uma coroa. Era a rainha dos orcs. Puta merda, olha esse outro dragão. Genji percebeu imediatamente quem ela era. A rainha perguntou se eles estavam procurando pelos 100 culhões. Então apontou para 3 orcs machos ajoelhados. Os 3 estavam em posição de ceiça, completamente derrotados. Aésis ficou em choque. Os orcs machos estavam praticamente aterrorizados pelas próprias companheiras. Meu amigo, quem diabos não ficaria aterrorizado com as desgramas dessa? Olha essas porra, bicho! Misericórdia! Antes que Genji pudesse entender aquilo, 3 elfas correram em direção a Aésis. "One-chan!" gritaram as 3 menininhas. Era o reencontro que ela tanto esperava. As 3 garotas estavam vivas e aparentemente bem. Aésis abraçou as companheiras aliviada, mas Genji ainda queria saber uma coisa. Por que os orcs haviam sequestrado aquelas garotas? A rainha simplesmente apontou para os 3 machos ajoelhados. A resposta estava ali. Genji se aproximou de um deles. "Amigo, por favor, me diga, por que vocês sequestraram essas garotinhas?" O orc então entrou em pânico. Não é o que você está pensando", disse ele apavorado. Segundo eles, não havia sequestrado ninguém, apenas estavam conversando. Genji perguntou se eles realmente não tinham segundas intenções. E os 3 responderam praticamente em coro. "Elas são nosso consolo!" gritaram eles. Foi aí que a história ficou ainda mais absurda. Os orcs revelaram que as próprias orcs fêmeas os obrigavam a acasalar todos os dias. Ou seja, os supostos sequestradores eram na verdade os próprios oprimidos da situação. Tá porra, coitado dos caras, bicho. Um deles ainda gritou: "Vida longa às lolis bronzeadas!" A rainha perdeu completamente a paciência ouvindo aquilo. Chamou os 3 de merdas sem culhões e determinou uma punição. E a punição era simplesmente ordenhar os coitados até não conseguirem mais ficar de pé. Fudeu. Os 3 foram arrastados para dentro de uma grande cabana. Genji e Pinóquio ficaram do lado de fora, então começaram os sons, gritos e batidas, e uma quantidade preocupante de barulhos que ninguém ali precisava investigar. Afinal de contas, a gente já sabia o que estava rolando ali. Pobre dos homens, rezem por eles. Depois de algum tempo, os 3 orcs foram jogados para fora. Eles estavam completamente acabados, só a capa da gaita, só a fissura do arame. Magros, tremendo, com olheiras profundas e sem qualquer dignidade restante. Foram secados até a última gota. Pobres orcs. Pinóquio olhou para eles horrorizada. "Orcs secos?" Genji observou em silêncio.
e finalmente compreendeu a situação. Aqueles orcs realmente precisavam lidar com aquilo todos os dias. E na cabeça de Genji, isso explicava por que eles queriam passar algum tempo conversando com aquelas elfas. Ele concluiu que eram apenas 3 sujeitos procurando um pouco de paz em meio àquela rotina absurda. E assim, em poucos minutos, o que parecia ser uma missão de resgate contra uma tribo de orcs acabou se transformando em algo completamente diferente.